Meus queridos irmãos, tudo bem? Olá, que Deus abençoe a sua vida. É o pastor Gilson Santos. Quero dividir com você uma palavra de Deus e tenho certeza que de alguma maneira vai te ajudar, como está me ajudando também. No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 9 e 10, diz assim: Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizais para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. O Isaías ele profetizou cerca de 700 a 680 antes de Cristo. Foi nesse período que Deus o colocou como profeta sobre a terra. E no tempo que ele profetizou, ele parecia estar atemporal. Parecia que, mesmo lá tão distante, ele estava anos-luz no seu futuro. Porque ele fala de algo que nos nossos dias é muito frequente. As pessoas se rebelarem contra a palavra de Deus, contra Deus, e não andarem naquilo que o santo declarou, aquilo que ele pediu. E a gente vai observando no versículo de número 9, que ele fala, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhas, né? Ou melhor, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Às vezes parece estranho dizer que as pessoas não querem ouvir a lei de Deus, porque muitas pessoas param, procuram um livro, uma Bíblia ou até mesmo mensagens em redes sociais como Instagram, YouTube, TikTok e assim por afim, para ouvir uma mensagem. Mas que tipo de mensagem essas pessoas querem ouvir? Né? E eu penso, que tipo de mensagem eu desejo ouvir? Que você deseja ouvir? A gente há de concordar que ouvir uma mensagem que nos incentiva, uma mensagem que nos anima, é muito bom de receber, é agradável de receber. Mas será que essa mensagem ela é a mensagem de Deus? Será que essa mensagem ela tem o poder de verdade de me transformar, de me mudar? Né? Porque Jesus disse, conhecereis a verdade. E que verdade eu preciso conhecer? Que verdade você precisa conhecer? O profeta Isaías, então, ele vem trazendo essa profecia aos seus conterrâneos, aos seus compatriotas, os seus irmãos de época, né? E ele fala que essas pessoas estavam sendo filhos mentirosos e filhos rebeldes. E no versículo 10, ele fala assim, ó, que dizem aos videntes. O vidente aqui é caracterizado como alguém, o oráculo sábio, né? Alguém que tem a sabedoria de Deus. E ele fala que esse vidente era para não ver. Ele fala, não vejais. E aos profetas, que são os que anunciam a palavra de Deus, que levam um recado, né? Eles falam, não profetizeis para nós o que é reto. Às vezes a pessoa quer ouvir a palavra, mas ela quer ouvir uma palavra que deixe ela confortável, deixe ela tranquila, com a consciência dela sem ofensa, sem nenhuma mácula, sem nenhuma ruga. Mas isso não é a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela é apta para dividir pensamento e intenção do coração. É o que fala o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12. E o pior, além deles não quererem ouvir, né, e não quererem ver, ou falando na ordem aqui, né, não quererem ver e nem ouvir, eles também pedem um tipo de pregação, eles têm uma exigência, eles falam assim, ó, dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. É aqui que está o erro, né? Quando a pessoa quer ouvir somente o que lhe agrada. E o que lhe agrada não vai transformar, o que lhe agrada não vai lhe mudar. A gente vê aqui os israelitas não suportavam ouvir a palavra profética que condenava o seu modo de vida pecaminoso e estavam até mesmo cansados de ouvir falar de Deus e da vida santa que ele estava requerendo dessas pessoas, né? Queriam ouvir mensagens, sim, mas mensagens promissoras, agradáveis, brandas. Olha,
Eu vejo o apóstolo Paulo, ele declarava que nos últimos dias seria semelhante à condição espiritual, né, daquele povo também, que seria uma condição espiritual como? Que ela seria prejudicada, ela seria uma condição que as pessoas viveriam em certos grupos, em certas igrejas, e esses grupos, essas igrejas, iriam rejeitar os mensageiros de Deus que proclamavam a verdade ou o verdadeiro evangelho. Nossa, isso é muito perigoso, porque se a gente rejeita a palavra de Deus, se a gente rejeita o evangelho, a gente está rejeitando o próprio Jesus. Jesus certa vez falou para os discípulos, né, que se alguém o rejeitasse-os, né, estaria rejeitando a ele mesmo, porque não era bem a pessoa de quem pregava que estaria sofrendo a rejeição, mas sim a mensagem, porque independente da pessoa, a mensagem deve ser pregada. Paulo falou que algumas pessoas pregariam por orgulho, outras pessoas pregariam por vanglória, outras pessoas pregariam por cobiça, mas que deveria ser pregado o evangelho. Às vezes a pessoa que está pregando, ela não está movida de boa motivação, mas o que importa é a pregação. E às vezes a gente esquece que o que nós precisamos ouvir é a voz de Deus e não a voz de homens, como foi solicitado de Herodes quando ele foi fazer um discurso. No livro de Atos fala, né, que Herodes sobe, faz um discurso e as pessoas falam voz de Deus e não de homens, né? Aquele povo era um povo, vamos dizer assim, abençoado, bem-aventurado, porque eles não queriam ouvir o Herodes, eles queriam ouvir o que Deus tinha para falar, talvez através do Herodes. E a Bíblia relata que Herodes não deu glória a Deus, né? Não é que ele não soltou glória, mas ele não deixou Deus ter a glória, Deus ter espaço, ele não deu lugar para o Espírito Santo usá-lo, inspirá-lo e ele falar da palavra de Deus. Eu penso como pregador que eu preciso dar espaço e penso também que como ouvinte do Evangelho, e você também que está aí, não sei se pregador, pregadora, mas acho que em comum a gente tem a questão do ouvinte, a gente tem que querer ouvir a voz de Deus. Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 4, a partir do versículo 3 e em diante, ele fala que nos últimos tempos as pessoas não sofreriam a sã doutrina, teriam comichões nos ouvidos e elas rejeitariam a palavra de Deus e voltariam a dar ouvido a fábulas. Olha só, histórias idiotas como de Curupira, Mula Sem Cabeça, têm criado espaço na mente das pessoas. Não digo essas fábulas, porque são contos que a gente ouvia na infância, na escola, às vezes, uma maneira lúdica de aprender folclore, mas quantas pessoas estão vivendo o folclore da fé, né? O maravilhoso evangelho do tudo posso, o maravilhoso evangelho de não tem nada a ver, não é pecado, não é errado. E a gente precisa, né, de ouvir a palavra confrontar. Por que a palavra precisa confrontar? Porque quem é o homem, quem é a mulher que conhece os próprios erros? Eu vou falar para você, conheço alguns erros meus, conheço algumas falhas minhas, mas eu só as conheço porque Cristo as revelou, Cristo as expôs. A palavra de Deus as condenou, a palavra de Deus as, vamos dizer assim, incomodou, né? Incomodou aquele ídolo estranho no meu coração, incomodou aquele sentimento. Então, pela palavra de Deus incomodar, eu me obrigo, né, e me forço a tirar isso de dentro do meu coração. E para finalizar aqui, eu gostaria de dizer isso para você. Talvez você precise tirar algumas coisas de dentro da sua vida, do seu coração, mas se você não permitir a palavra de Deus tocar, se você não permitir pessoas tocarem no assunto, falarem sobre, Deus não vai poder te ajudar. Vou retornar à leitura de onde eu comecei. Versículo 9 do capítulo 30 de Isaías. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, a gente aprendeu que o vidente é o oráculo sábio, não vejais, né? Não olha para o meu erro, não olha para a minha falha. E aos profetas, que são os mensageiros de Deus, não profetizeis. Profetizar é declarar, é falar,
proferir palavras de fé e sabedoria. E ele fala, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria, né? Diga-nos coisas aprazíveis. É isso que as pessoas, infelizmente, estão querendo. E se você tem feito parte da minoria que, né, fala como o pequeno Samuel, né? Eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Você será bem-aventurado. A Bíblia fala, né? Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras deste concerto, desta lei. Bem-aventurado serão eles, bem irão estas pessoas. Guarde a lei de Deus no seu coração, esteja sempre com o seu coração, esteja sempre com o seu ouvido sensível e aberto a ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem a te falar, tá bom? Eu vou fazer uma oração, espero que de alguma maneira isso lhe ajude. Querido Deus, soberano e eterno Pai, primeiramente te agradeço. Te agradeço por não atender a nossa vontade. Te agradeço pelo Senhor não estar sujeito ao nosso modo de entender, o nosso modo de ver as coisas. Eu não tenho que entender a vida do meu jeito, eu tenho que entender a vida pelo prisma, pelos olhos do Senhor. E que bom, assim são os que vivem pela fé, porque quem vive pela fé não vive por vista, mas vive pela mesma. E eu peço, Pai, que eu possa viver pela fé. Essa fé que me leva a dia após dia negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e olhar as marcas das pisadas de Jesus e segui-las. Que eu possa seguir as marcas das suas pisadas, que eu possa seguir o teu plano para a minha vida. Essa é a minha oração, Senhor. E eu oro também por esta pessoa e eu a abençoo. Que da mesma maneira que eu orei por mim, eu oro por ela. E eu peço ao Senhor que a tua graça dê a essa pessoa razão, motivação e também momento oportuno para que se arrependa e ande na tua vontade, ande no teu querer, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.